Ontem foi publicada uma reportagem no jornal O Globo com a manchete "Eu não faria de novo", diz presidente do Madeiro sobre a declaração anti-isolamento na pandemia. Empresário afirma que deveria seguir conselho do avô, que dizia que apoio ao candidato não é bom para os negócios. E nessa reportagem conta um pouquinho sobre como o conhecido Júnior Durski, dono da rede do Madeiro, ele se arrependia de ter feito uma fala bem problemática ao longo da pandemia, no qual ele contestava o isolamento, dizia que as pessoas tinham que trabalhar porque isso era importante para os negócios. Eu quero pôr para você aqui a cena que viralizou na época do Durski falando sobre isso, em seguida alguns outros vídeos, porque ele não foi o único a falar isso. A gente ouviu falas esdrúxulas sobre esse tema do Caio Coppola, que era um comunicador na CNN na época, que falou sobre isso em vídeo. A gente ouviu uma fala do Luciano Hang sobre esse tema. A gente também ouviu o Justus batendo boca com o Marcos Mion sobre esse tópico. E aí, essas pessoas impactaram certamente na percepção de um segmento da população na pandemia. Então vamos assistir aqui e relembrar algumas coisas. Vejam. Oi pessoal, estou passando aqui para dizer que eu sou totalmente contrário a esse lockdown que nós estamos tendo no Brasil. O Brasil não pode parar dessa maneira, o Brasil não aguenta. Tem que ter trabalho, as pessoas têm que produzir, têm que trabalhar. O Brasil não tem essa condição de ficar parado assim. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Eu sei que nós temos que chorar e vamos chorar cada uma das pessoas que morrerem com o coronavírus. Vamos cuidar, vamos isolar os idosos, vamos isolar as pessoas que têm algum problema de saúde, como diabetes. Vamos, é nossa obrigação fazer isso. Mas nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil. Em 2018 morreram mais de 57 mil pessoas assassinadas no Brasil, morreram mais de 6 mil pessoas por desnutrição, por fome no Brasil, isso anotado na certidão de óbito. Imagine quantas morreram que não foi anotado na certidão de óbito, que era desnutrição e inanição. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, cerca de 5 mil americanos morrem engasgados por ano, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado. Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Então, nessa linha de raciocínio, a reflexão que eu queria propor é a seguinte: faz sentido mandar todas ou quase todas as pessoas pararem de viver por tanto tempo por causa de uma doença que tem baixa letalidade, grupo de risco definido e que a transmissão é virtualmente impossível de impedir? No máximo você consegue frear e tal. O meu ponto é o seguinte: viver é fundamental para sobreviver. E o que é viver? Viver é estudar, é trabalhar, é se exercitar, é realizar suas atividades de lazer. E do ponto de vista econômico, viver é gerar renda e consumir. Sem isso, pessoal, o país mergulha em desemprego e recessão. E tem muitas evidências de que uma recessão econômica é mais mortal que a pandemia do coronavírus. Dinheiro para pagar tudo o que eu comprei. E vai me sobrar dinheiro. Então, eu simplesmente fecho as lojas, cancelo os pedidos de todos os meus fornecedores, tenho dinheiro para pagar tudo e vai sobrar dinheiro no meu bolso. E aí eu vou pegar e vou para a praia, E quem sabe, eu tenho que mandar 22 mil colaboradores embora. Mas 22 mil colaboradores embora, um emprego no comércio é 5 empregos para trás. Ou seja, se eu tenho 20 mil colaboradores hoje, eu tenho 120 mil pessoas dependendo da van. Então é o seguinte, eu vou mandar os 22 mil colaboradores embora, para trás eu faço um rombo de 120 mil pessoas. Eu estou falando uma empresa. Agora o meu amigo manda a gente embora, o outro... Eu tenho um amigo meu que ele disse para mim: Luciano, eu vou mandar embora esta semana 600 pessoas. Um amigo meu, 600. O outro falou assim: Luciano, eu vou mandar 3 mil pessoas embora. Pessoal, o que nós estamos vendo neste país hoje
eu acho que é uma histeria que não deveria estar acontecendo. E para isso, eu estou trazendo as provas. As provas. Está aqui as provas. Né? Quem está chegando agora, quero explicar da onde eu tirei esse raciocínio. Né? Itália. Olha o tamanho que a Itália é perante o Brasil. Né? 60 milhões de pessoas vivem aqui. 60 milhões. Uma área de 300 mil habitantes, menor que o estado do Maranhão. Frio, neve. Estavam em pleno inverno. População de idade, 45. As pessoas que morreram na Itália, que estão morrendo, né, têm idade média de 80 anos. E eu falei pro meu pessoal aí hoje, né, pessoal, nós vamos pegar a gripe, não vamos ter problema, pode ficar certo disso, não vamos ter problema. Respeita os seus pensamentos, mas você está totalmente errado. Então, quem entende um pouco de estatística, que parece que não é teu caso, vai perceber que é irrisório. E dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% deles morrem. Para a maioria da população mundial, se pegarmos o vírus, que seria bom, ele já criaria anticorpos e acabaria de uma vez. Agora, claro que esse exagero que foi feito tem vários argumentos ou vários pensamentos atrás dele, mas eu não estou dizendo, já devia isolar os velhinhos, devia cuidar deles, é o que eu falo, devia não ter aglomerações humanas, tipo grandes eventos, festas, etc. Isso sim, mas esse isolamento vai custar muito mais caro. Você está preocupado com os pobres? Você vai ver a vida devastada da humanidade na hora do colapso econômico, da recessão mundial, dos pobres não terem o que comer, das empresas fecharem, dos desemprego em massa. Não dá para comparar com um vírusinho que é uma gripezinha leve para 90% das pessoas. Não dá para comparar o desastre que vai ser a vida. Está preocupado com a vida das pessoas? Fica preocupado não com o vírus entrando na favela, porque não vai matar ninguém na favela. Vai matar só velhinho e gente já doente. Não tem nenhuma morte no mundo até hoje das 12 mil que a pessoa não teria algum problema recorrente de saúde do passado. Nenhuma. Como é que você me explica isso? Todos foram velhinhos, todos foram pessoas, se mais jovens, é porque tinham um problema pulmonar, ou são diabéticos, ou têm outras doenças que fizeram com que o vírus fosse um pouco mais grave. Na pessoa saudável, 0. E os pobres não são todos doentes, não. Então, na favela não vai acontecer porra nenhuma se entrar o vírus, muito pelo contrário. Né? Essa molecada que está na favela, criança então, de 0 a 10 anos, nenhum caso. E as crianças nem pegam a doença. Então, assim, isso não é grave. Grave é o que vai acontecer com o mundo agora, com uma recessão global como nunca vista na história, nem no crash de 29 e nem nada. Bom, eu não vou alongar, que vocês detestam gravações longas, mas eu não dava para não ficar absolutamente contra a sua opinião. 1 milhão de mortos no Brasil é uma das piadas de mais mau gosto que eu já ouvi na minha vida. E vou te passar, e se você tiver paciência e um bom inglês, por favor, leia essa matéria. Tem várias, tem do Wall Street Journal, tem várias, mas eu vou te passar só a melhor de todas, falando sobre essa histeria totalmente desproporcional. Como você viu, todas as pessoas eram contra o isolamento social, eram contra o lockdown na época, e que era uma medida que foi adotada em muitos países para tentar conter o estrago mais profundo na pandemia e, basicamente, naquele momento, conter também a saturação do sistema de saúde, porque à medida que você fechava as pessoas em casa, o vírus reduzia a circulação e isso evitava que os hospitais ficassem superlotados e muitas pessoas morressem, não apenas pela Covid, mas também por outras causas que não poderiam ser tratadas porque não havia mais leitos nos hospitais. E aí eles vão lá e combatem essa ideia com base de que tem que continuar trabalhando, né? A fala do Coppola, particularmente, é muito problemática, né? Ele compara a Covid com engasgamentos, ele foi muito criticado, muito ridicularizado na época, e essas pessoas aí, pouquíssimas delas já não pediram desculpa. No caso do Durski, ele nem sequer pede desculpa por isso, ele simplesmente diz que ele não diria essas coisas depois. Eu quero ler um trechinho da reportagem aqui, um trechinho que ele menciona o avô dele, porque é um bom conselho, na verdade. Citando aqui, né? Lembrei do meu avô, o Durski falando, que tinha o açougue na fazenda e mercadinho e dizia: Júnior, quem abriu comércio não tem candidato, não tem político, não pode tomar partido, muito fácil porque para o negócio não é bom. E aí ele diz ali que ele não conseguiu traçar nenhum paralelo ali entre a fala dele e
perda de lucro na rede. Então, assim, em alguns estados houve maior lucro, como a Bahia, por exemplo, em outros estados teve menos lucro, como Rio de Janeiro, então ele não conseguiu fazer uma relação ali causal entre bolsonarismo e lulismo ou petismo em relação aos lucros dele. Mas o fato é que a empresa está no prejuízo, né? Então a questão aqui é que o Dursk está endividado, então ele vem contar aí em relação a isso como há um projeto para a empresa. Bem, na verdade, toda a entrevista me parece um pouco quase um público editorial do Madeiro, mas o fato é que tem pontos importantes que podem ser mencionados. Um deles tem a ver com isso, né? Que é o posicionamento de muitos empresários ao longo do governo Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro e, nesse caso aqui, adotando a postura negacionista do governo em relação à pandemia. Muita gente vestiu a camisa, o Luciano Wang foi um deles, está até o pescoço enrolado com investigações, então pessoas que se afundaram por causa desse fanatismo político. E aí o conselho do avô dele não é ruim, se for pensar friamente. Embora, claro, a pessoa vai ter um posicionamento político, ela vai ter uma ideia, sabe, sobre a sociedade, ela vai ter uma visão sobre as coisas, né? Uma visão mais liberal, econômica, mais social, ela pode ter essas visões. Mas na medida que ela vai lá e defende publicamente esse posicionamento, isso vai afetar os negócios porque isso vai segmentar a clientela. Pessoas que são de esquerda, muitas delas se recusaram aí do Madeiro depois do posicionamento do Dursk. Assim como muita gente tem ojeriza de entrar na van hoje. Então isso certamente é prejudicial para os negócios na medida em que vai delimitando quem vai consumir teu produto. Inclusive, eu me recordo de ter dito algumas vezes aqui no canal, isso durante a campanha eleitoral de 2018, depois também, como os próprios comunicadores, era importante que eles se afastassem um pouco dessa vestir a camisa de candidato e pudessem se pôr um pouquinho mais isentos nas questões sobre política. Como eu falei, isso não quer dizer que você não tenha uma visão progressista ou, sei lá, mais conservadora, não quer dizer isso, mas o fato de você vestir a camisa de um candidato, fazer campanha eleitoral para alguém, isso te vincula ao candidato e todos os erros futuros desse candidato, tudo aquilo que ele fizer de burrada, isso vai cair na sua conta também. Os seus espectadores vão vir cobrar depois de você. Claro, se você for um militante político, se você for partidário, se você realmente, sabe, for de um partido, é claro que você vai fazer campanha e você vai vestir a camisa. Mas se você não for, você pretender ou gostaria de ter uma visão um pouquinho mais imparcial de uma questão, uma análise mais fria, aí é importante que você se afaste um pouco dessas questões tão específicas e partidárias, inclusive para você poder criticar até mesmo o candidato com o qual você simpatiza. Eu fiz um masterclass uma vez com o Bob Woodward, que é um grande analista investigativo norte-americano, que participou da investigação do Watergate, que derrubou o Richard Nixon. E ele falava nesse masterclass como ele... Bem, nos Estados Unidos é diferente o sistema eleitoral, né? Lá você não é obrigado a votar, você não é obrigado a estar inscrito para votar. Então, como ele não votava nem para democratas, nem para republicanos, embora ele pareça estar mais alinhado aos democratas, que ele não votava porque isso dava para ele uma certa imparcialidade. Se ele fosse partidário de um partido qualquer ou de um candidato qualquer, isso poderia contaminar a visão dele sobre o objeto de investigação dele. Então, assim, se ele escreve um livro sobre o Trump, como ele escreveu, né? Um livro muito bom sobre o Trump, inclusive, se ele escreve um livro sobre o Trump, ele tem, como jornalista, a missão de trazer a verdade sobre aquele tema, sobre aquela investigação, e não apenas o viés político dele que venha contaminar a leitura daquele cenário. Se ele escrever um livro sobre o Clinton, que ele escreveu também, ou sobre o Obama, que ele também escreveu, ele tem que se aproximar desses sujeitos, desses personagens, de modo mais autêntico e com menos viés possível. Não que você possa chegar sem viés nenhum, mas você pode tentar reduzir um pouco a sua percepção, a sua simpatia, ou o seu asco por algum personagem desse modo. Então, assim como um comerciante, né, como diz o vô do Dursk aqui, acho que é importante você se descolar um pouco disso para não afetar o seu negócio, porque seu objetivo é o lucro, né? Seu objetivo é você atrair clientela e vender os seus produtos e vender os seus serviços. Do mesmo modo, ao fazer isso, também é importante para um comunicador tentar um pouco se afastar, ser capaz de elogiar candidatos dos quais você discorda e criticar candidatos com os quais você concorda. Eu vejo que esse é um grande dilema da imprensa tradicional, né? Que ela é muito criticada tanto por alas da direita quanto por alas da esquerda, né? A imprensa tradicional sempre é o monstro manipulador da informação. E aí me parece que, em parte, há um projeto, né? Há de fato meio que um projeto das elites para usar a imprensa a seu favor, né? Para defender pautas liberais econômicas. Isso acontece. Alguém que fala muito sobre isso, inclusive está viralizando um vídeo dele sobre isso, é o Gessé Souza, no livro dele Elite do Atraso, como a imprensa brasileira ela foi usada para esse projeto, em grande parte paulista, de manipulação da informação, mas não é só isso, obviamente não é só isso, né? Porque além da imprensa de comunicação tem jornalistas. Jornalistas, muitos deles têm integridade, muitos deles têm uma visão ética da profissão e eles tentam buscar a verdade dos fatos.
E aí é claro que, nesse caso, esses jornalistas serão capazes de analisar, ou tentar analisar de maneira mais objetiva, tanto governos de direita quanto de esquerda. É claro que o editorial pode selecionar também, recortar isso e moldar essa percepção de um modo mais alinhado aos seus ideais. Mas, de qualquer maneira, isso é importante para quem se comunica, que seja capaz de se afastar um pouco do seu objeto e olhá-lo com um certo cuidado analítico que você não consegue fazer quando você é militante, porque a tendência é você passar pano para tudo que faz o seu político. Então essa reportagem, embora não apague o passado do Durski, sabe, acho que não afeta em nada a percepção das pessoas em relação ao que ele faz, ao Madeiro, aquilo que ele diz, não apaga nada, acho que não apaga em relação também aos outros que participaram desse projeto bolsonarista, né? Não apaga a fala do Caio Coppola, continuará sendo alguém muito associado à visão reacionária bolsonarista, não apaga a fala do Luciano Hang, não apaga a fala do Justus, mas certamente mostra que, em parte, o erro dele foi tentar embarcar nessa agenda bolsonarista. Aí talvez a percepção também seja muito equivocada, ainda mais de pessoas que não são habituadas a debater política, né? É de você achar que vai ser para sempre aquele governo, né? Então, assim, essas pessoas de fato acreditavam que o Bolsonaro fosse reeleger e botar um sucessor e assim por diante, né? Elas não compreendem como é um jogo dinâmico e aquilo que está no poder hoje amanhã não está mais. Então, esses caras se deslumbraram com a possibilidade de um governo reacionário como o bolsonarista e acho que isso tirou bastante o senso, a capacidade de análise crítica dessas pessoas. De qualquer maneira, me diga o que vocês pensam sobre essa história do Durski, dizendo arrependido de ter se manifestado sobre o isolamento social, sobre o lockdown, que ele defendia que as pessoas trabalhassem. Ele e outras figuras, né, outros empresários, ou o Caio Coppola também, que eu mencionei aqui, sobre esse arrependimento dele, o que quer dizer, e sobre a fala do vô dele, né? Porque me parece boa essa frase, de que um comerciante não tem que ficar expondo a posição política dele porque isso impacta nos negócios. De fato impacta. Como é que você entende isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no canal, e só lembrando que nesse momento está disponível à venda o livro meu com Caroline Arcari, chamado Olga Descobre Democracia. As ilustrações são do Thiago Egg e é um livro para ensinar conceitos políticos básicos para a criança. E nesse primeiro volume de uma série sobre a importância da democracia e o que ela significa. Então confira, link na descrição aqui. Um grande abraço para você e se cuide. Tchau!